Pesquise no Evangelho. Será que nos evangelhos encontramos provas de que é possível conversarmos com os espíritos? Sim. Jesus, nota boa, a Pedro, João e Tiago mostra seu espírito iluminado. Morto, o corpo dilacerado, apresenta-se a Madalena em espírito renovado. Irmãos, assistam Conversa com os Espíritos. Dramatização de ocorrências mediúnicas reais. Série inédita. Pela primeira vez, dramas mediúnicos sendo exibidos nas redes sociais. Episódios disponíveis na playlist da TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se. TV Espírita Nosso Lar apresenta Conversa com os Espíritos. Episódio 10. O espírito de Castelnaudary. Um criminoso arrependido. Cuidado. Vamos. Não tem medo, não. Tem alguém aí? Socorro. Ai, recebi um soco. Corre. Corre. Em uma pequena casa perto de Castelnaudary, localizada ao sul da França, aconteciam estranhos barulhos e diversas manifestações, que faziam pensar que fosse assombrada por algum mau espírito. Foi exorcizada em 1848, mas sem resultado. O proprietário, Sr. D., quis morar na casa e morreu de repente alguns anos depois. Seu filho também quis morar lá, depois da morte do pai. Um dia, entrando em um dos cômodos, recebeu um forte supapo, com a mão desconhecida. Como estava completamente sozinho, não teve como duvidar de que o soco tinha vindo de uma fonte oculta, fato que o fez decidir deixar a casa imediatamente. Há na região uma tradição segundo a qual um grande crime teria sido cometido nessa casa. O espírito que tinha dado soco foi evocado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1859 e se manifestou com sinais de violência. Todos os esforços para acalmá-lo foram inúteis. São Luís, interrogado sobre o assunto, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Nós o fizemos vir, mas não podemos forçá-lo a escrever. Apesar de tudo o que lhe foi dito, ele tem seu livre-arbítrio que o infeliz usa mal. Esse espírito é passível de melhora?
Por que não? Não são todos? Esse não é como os outros? Entretanto, é preciso aguardar e encontrar dificuldades. Mas, por mais perverso que ele seja, o bem, restituído em lugar do mal, acabará por tocá-lo. Que se reze antes e o evoque daqui a um mês. Vocês poderão julgar a mudança que acontecerá nele. Evocado de novo mais tarde, se mostrou mais tratável e, pouco a pouco, submisso e arrependido. Pelas explicações dadas por ele e por outros espíritos, soubemos que, em 1608, morava naquela casa, onde assassinou seu irmão por terrível ciúme, cortando-lhe a garganta enquanto dormia. Alguns anos depois, fez a mesma coisa com aquela que tinha tornado sua mulher depois da morte do irmão. Morreu em 1659 com 80 anos, sem ter sido perseguido por essas mortes, às quais se dava pouca atenção nesses tempos de confusão. Depois da morte, não parou de tentar fazer o mal e provocou os diversos acidentes ocorridos naquela casa. Um médium vidente que assistia à primeira evocação o viu no momento em que se quis fazer com que ele escrevesse. Sacudia fortemente o braço do médium. Seu aspecto era pavoroso, estava vestido com a camisa coberta de sangue e tinha um punhal nas mãos. Mensagem dirigida ao espírito de São Luís. Descreva-nos o tipo de suplício desse espírito. É atroz para ele, condenado a permanecer na casa em que cometeu o crime, sem poder pensar em outra coisa além desse crime, que está sempre sobre os seus olhos, e ele acredita estar condenado a esta tortura pela eternidade. Vê-se constantemente no momento em que cometeu o seu crime. Qualquer outra lembrança lhe foi retirada e proibida a qualquer comunicação com outro espírito. Na terra, ele só pode ficar nesta casa e se está no espaço, fica nas trevas e na solidão. Haveria um meio de tirá-lo desta casa? Como? É fácil se livrar da obsessão de semelhantes espíritos, rezando por eles, e que a gente sempre se esquece de fazer. Prefere-se amedrontá-los com fórmulas de exorcismo que os divertem bastante. Dando às pessoas interessadas a ideia de orar por ele, e nós mesmos, rezando, se conseguiria desalojá-lo? Sim, mas preste atenção ao que eu disse, rezar e não mandar rezar. Faz 2 séculos que ele está nessa situação. Sente o tempo como se estivesse vivo? Quer dizer, o tempo lhe parece tão ou menos longo do que se estivesse vivo? Parece-lhe mais longo. O sono não existe para ele. Os espíritos nos disseram que o tempo não existe e que para eles um século é um ponto na eternidade. Então, não é a mesma coisa para todos? Certamente que não. É assim apenas para os espíritos que chegaram a um grau muito elevado de progresso. Mas, para os espíritos inferiores, o tempo é às vezes muito longo, sobretudo quando sofrem. De onde vinha este espírito antes de sua encarnação? Ele teve uma existência entre as tribos mais ferozes e mais selvagens, e antes vinha de um planeta inferior à Terra. Este espírito está sendo severamente punido pelo crime que cometeu. Se viveu entre tribos bárbaras, deve ter cometido atos não menos atrozes que o último. Foi punido da mesma forma por esses atos? Foi menos punido, porque era mais ignorante e compreendia menos a extensão dos seus atos. O estado em que se encontra este espírito
é o daqueles seres geralmente chamados de danados? Absolutamente. Existem situações bem mais horríveis ainda. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, mesmo por crimes semelhantes, porque variam de acordo com o estado do culpado, mais ou menos acessível ao arrependimento. Para este aqui, a casa onde cometeu o crime é seu inferno. Outros o trazem dentro de si, pelas paixões que os atormentam e que não podem saciar. Este espírito, apesar de sua inferioridade, sente os bons efeitos da prece. Vimos a mesma coisa com outros, igualmente perversos e de natureza bruta. O que acontece com espíritos mais esclarecidos, com uma inteligência mais desenvolvida, que mostram uma total ausência de sentimentos, que riem de tudo o que há de mais sagrado. Em resumo, que nada os toca e não há tréguas para o seu cinismo? A prece só tem efeito quando em favor do espírito que se arrepende, e para aquele que é impulsionado pelo orgulho, se revolta contra Deus e persiste nos desvarios, e ainda os exagerando, como fazem os espíritos infelizes. A prece não tem nenhum poder e nada poderá até o dia em que um vislumbre de arrependimento se manifestar neles. A ineficácia da prece lhes é ainda um castigo. A prece só alivia aqueles que não estão completamente endurecidos. Quando se vê um espírito inacessível aos bons efeitos da prece, deve-se parar de orar por ele? Não, sem dúvida, porque cedo ou tarde ele poderá triunfar sobre o endurecimento e fazer germinar em si pensamentos salutares. Acontece a mesma coisa com alguns doentes, para os quais o remédio demora muito a fazer o efeito e só faz efeito por um momento. Para outros, ao contrário, faz efeito imediatamente. Se nos compreendermos bem de que todos os espíritos são capazes de progresso e que nenhum é condenado ao mal eterno e fatalmente, compreenderá que, cedo ou tarde, a prece terá seu efeito e aquela que parecia ineficaz à primeira vista não deposita menos germes salutares e que predispõe o espírito ao bem, se não toca imediatamente. Então, um erro se desencorajar, se não se consegue resultados imediatamente. Se este espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduo se colocaria? Depende dele e do arrependimento que terá. Várias conversas com este espírito levaram-lhe uma notável mudança em seu estado moral. Eis algumas de suas respostas. Em nome de Deus, invocamos o espírito de Castelnaudary para algumas instruções. Podeis nos responder nesta reunião? Por que você não pôde escrever na primeira vez que o chamamos? Eu não queria. Por que você não queria? Ignorância e embrutecimento. Agora então você poderia deixar, quando quiser, a casa de Castelnaudary? Tenho permissão, porque aproveito seus bons conselhos. Você sente algum alívio? Começo a ter esperança. Se pudéssemos vê-lo, com que aparência o veríamos? Vocês me veriam de camisa sem punhal. Por que você não tem mais o punhal? O que fez dele? Eu o amaldiçoei. Deus me poupa de vê-lo. Seu senhor D, filho, aquele que tinha recebido o soco, retornasse à casa, lhe faria mal? Não, porque estou arrependido.
E se ele quisesse ainda desafiá-lo? Não me pergunte isto. Eu não poderia me dominar. Estaria acima de minhas forças, porque sou apenas um miserável. Você antevê o fim de seus sofrimentos? Oh, ainda não. É muito mais do que mereço saber, graças à sua intervenção. Não durarão para sempre. Descreva a situação em que você estava antes que o chamássemos pela primeira vez. Entenda que pedimos isto como uma forma de lhe ser útil e não por curiosidade. Eu disse, não tinha consciência de nada no mundo, além do meu crime, e não podia deixar a casa onde o cometi, para subir ao espaço, onde tudo à minha volta era solidão e obscuridade. Não saberia lhes dar uma ideia do que seja isto. Nunca compreendi nada. Desde que eu me elevasse acima do ar, era o negro, o vazio, não sei o que era. Hoje, tenho muito mais remorsos e não sou mais obrigado a ficar dentro desta casa fatal. Tenho permissão de vagar sobre a terra e procurar me esclarecer por minhas observações, mas ao menos tenho a esperança. Se você devesse retomar uma existência corporal, qual escolheria? Ainda não vi nem refleti o suficiente para sabê-lo. Durante seu longo isolamento, pode-se dizer seu cativeiro, você teve remorsos? Nem o menor remorso, por isso sofri tanto tempo. Somente quando comecei a sentir remorsos é que foram provocadas, sem que eu soubesse, as circunstâncias que me levaram à evocação, a qual devo o começo de minha libertação. Obrigado então a você, que teve piedade de mim e que me esclareceu. Esta evocação, portanto, não foi feita por acaso. Como deveria ser útil a este infeliz, os espíritos que velavam por ele, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram que era o momento de lhe dar socorro eficaz e o trouxeram, em circunstâncias propícias. É um fato que muitas vezes temos visto acontecer. A respeito desse assunto, perguntamos o que teria acontecido a este espírito se não tivesse sido evocado e o que se passa com todos os espíritos sofredores que não podem ser evocados e que a gente nem imagina que existem. Recebemos a resposta de que os caminhos de Deus para a salvação de suas criaturas são incontáveis. A evocação é um meio de assisti-las, mas não é o único, e Deus não deixa ninguém no esquecimento. Por outro lado, as preces coletivas devem ter sua parte de influência sobre os espíritos acessíveis ao arrependimento. O espírito de Castelnaudary. Uma casinha, rumores, estranhas manifestações, a trazer de contínuo medo, apreensões. Sem resultados, fora exorcizar. Diziam-na por espírito mal assombrado. Corria uma versão com boa e forte razão. Ali fora um crime cometido. Estaria ainda o espírito retido? Diz-nos São Luís: haverá transformação mês após a primeira evocação. Contra a esposa e irmão, grave crime cometera. Ao local, vibracionalmente, se prendera.
Como ajudá-lo em tal situação? São Luís, com amor e oração. E o espírito de remorso foi tomado. Rebelde mantinha-se quando era exorcizado. Com Deus façamos a verdadeira caridade. Acendamos as luzes do amor, da ternura, da fraternidade. Todos os seres, todos os espíritos são por Deus queridos. Um filho sequer ficará esquecido. Conversa com os espíritos. Informamos que esta série inédita não está fazendo apenas uma adaptação de ocorrências mediúnicas baseadas em fatos reais, mas, na verdade, uma transcrição literal em forma de dramatização baseado nos originais citados em cada episódio. Portanto, não foram retirados uma só vírgula ou acrescentado qualquer vocábulo. Trata-se de um acervo histórico para a divulgação e estudo da doutrina espírita sem fins lucrativos. Pesquise no Evangelho. Será que nos evangelhos encontramos provas de que é possível conversarmos com os espíritos? Sim. Jesus notável a Pedro, João e Tiago mostra seu espírito iluminado. Morto, o corpo dilacerado, apresenta-se a Madalena em espírito renovado. Irmãos, assistam Conversa com os Espíritos. Dramatização de ocorrências mediúnicas reais. Série
inédita. Pela primeira vez, dramas mediúnicos sendo exibidos nas redes sociais. Episódios disponíveis na playlist da TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se. Conheça a TV Espírita Nosso Lar. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. TV Espírita Nosso Lar. Compartilhe. Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar.